Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos conhecer as ações de educação na cidade de Santos. E nesse bate-papo de hoje eu recebo a secretária Cristina Barletta, que vai nos contar mais sobre quais são as expectativas da educação para 2021 e também o que vem de novidade. Secretária, muito obrigada pela presença e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço pelo espaço para falar sobre educação, né? Uma das coisas que eu mais gosto. Secretária, eu gostaria que a senhora começasse aí contando para o nosso público quais são as principais ações planejadas pela pasta nessa nova gestão. Bom, o mais importante é a gente recompor esse processo de ensino-aprendizagem para amenizar não só a saúde física, emocional, mental, como também a questão cognitiva, né, pedagógica. Qual que é o balanço que a senhora faz, né, da rede de educação em Santos? A senhora já consegue perceber que os alunos, né, pelo que a gente vem vendo aí do planejamento, estão apresentando algum tipo de dificuldades? A senhora poderia fazer um balanço de qual foi o saldo, né, da pandemia, que a gente sabe que em 2020 a educação foi muito modificada, né? Nós temos que entender que a única opção que nós tivemos foi a remota, exclusivamente a remota. E nós tivemos que nos reinventar. Nós precisamos agradecer muito os nossos professores, os nossos gestores, porque eles se descobriram, encontraram canais de comunicação com as famílias para que esse conteúdo pudesse ser proposto. Sempre essa comunicação com a família é importante porque principalmente os nossos alunos que não têm autonomia, nossos alunos da educação infantil, precisaram dos pais para serem os mediadores dessas atividades propostas. E agora nós, com esse retorno, que começou a partir de ontem, né, presencial, parcial, nós vamos poder fazer avaliações por meio de sondagens para entender até onde esses alunos conseguiram absorver essas propostas e como que a gente deflagra esse processo de recuperação para minimizar esses efeitos da pandemia em relação a conteúdos que não puderam ser trabalhados durante esse período de 2020. A senhora citou essa questão de identificar, né, os pontos que os estudantes têm dificuldades que são aí trazidas do ano de 2020. Qual que é a importância, secretária, de fazer justamente esse rastreamento e como que isso pode ajudar, né, a pensar o ano de 2021, não só para que os alunos continuem o desenvolvimento, mas também para que eles possam recuperar aquilo que foi perdido? Na verdade, a gente tem que entender que ninguém sai do primeiro degrau para ir para o terceiro sem passar pelo segundo, né? Então, a gente precisa motivar esses alunos. De que maneira? Recuperando esse conteúdo que não foi possível de ser trabalhado, como eu já coloquei anteriormente. Por meio de estratégias junto aos nossos professores, tanto presencial como de forma também remota, o nosso planejamento está em fazer com que esse aluno ele possa estar motivado e possa encontrar caminhos para recuperar esse conteúdo, para que a gente possa dar seguimento ao nosso currículo. Hoje o currículo de 2021 ele está sendo pensado também nesse currículo de 2020. E os professores eles têm uma responsabilidade muito grande na mediação desses conteúdos, para que os nossos alunos tenham essa condição de recuperar e dar prosseguimento ao ensino de acordo com a faixa etária, com a modalidade de ensino, e esse também é um grande desafio para todos nós. A senhora falou dessa atuação dos professores, então eu gostaria de saber, né, o que a secretaria tem planejado, se esses professores vão receber
algum tipo de treinamento para conseguir lidar, né, com esses desafios que chegaram com a pandemia e que devem continuar ao longo de 2021? A formação, ela nunca parou. Mesmo 2020, nós estivemos totalmente remoto, né? Nós tivemos uma tímida retomada em novembro, abrindo nosso espaço escolar para os alunos que tiveram dificuldade no sentido de dar um suporte pedagógico, mas a formação dos professores se manteve durante todo o ano de 2020. Agora, em janeiro, nós tivemos formações com todos os nossos profissionais da educação, e entendendo que os professores, eles são assim a essência, né, desse trabalho pedagógico. E na última semana de janeiro, nós tivemos também essa formação voltada com os professores e continuamos a ter, porque nessa nova proposta do ensino híbrido, essa formação para o professor, ela é essencial para que a gente possa atingir os nossos propósitos em relação a essa recuperação. A questão do ensino híbrido tem sido bastante falada, né, principalmente, né, agora, durante a pandemia. Então, gostaria que a senhora contasse um pouco como o município tem se planejado, né, como o ensino híbrido deve ser implantado para os estudantes. O ensino híbrido, a gente tem que entender que não é só a questão do remoto e do presencial, é também o material impresso que os alunos retiram para que eles possam levar para casa e dar continuidade a esse trabalho. Então, dentro dessa proposta, tem a autonomia do aluno, a conexão entre os alunos, tem também um fator muito importante que é o próprio conhecimento que o aluno ele passa a ser o protagonista desse conhecimento que ele faz individualmente e com um foco muito grande na questão da aprendizagem, né? Então a gente sabe que o ensino híbrido ele veio para ficar, ele vai fazer parte agora de todo esse processo de ensino-aprendizagem e como uma ferramenta a mais para que a gente possa recuperar todos esses conteúdos que não foram possíveis de serem trabalhados durante o ano de 2020. Seria uma complementação, né, uma ampliação da jornada desse aluno por meio do remoto. A senhora explicou que essa questão do ensino híbrido, né, de ter uma parte online e de outra parte presencial. A senhora acha que essa pode ser uma opção para reestabelecer o vínculo dos estudantes com a escola e aí poder ser uma ferramenta para combater a evasão escolar? Como é que a senhora avalia essa questão? Não, com certeza. A gente sabe que hoje os nossos alunos são 100% digitais, né? Então, essa proposta do híbrido, ela vem ao encontro do que a gente já deveria ter pensado e se planejado lá atrás, antes da pandemia. A pandemia veio para dar uma chacoalhada em todos nós, para que a gente pudesse ter esse aluno conectado, né? E que todas essas questões voltadas para a tecnologia, elas fossem auxiliar, né, no processo de ensino-aprendizagem. Nada substitui o presencial, né? O professor estar junto ao aluno para sanar dúvidas, para colaborar e mediar os conhecimentos, mas é inegável, né, que a tecnologia ela vem ao encontro desse protagonismo que a gente percebe hoje nos alunos e também em relação àquilo que a gente falou da formação do professor. Ele tem que estar preparado para conduzir esse processo aonde o aluno tem a construção desses conhecimentos. O aluno traz, por meio de pesquisas, de todo esse trabalho que também é incentivado, né, pela escola, ele traz pontos que o professor passa a mediar. E junto com esse aluno que é pesquisador, esse aluno que argumenta, a gente estabelece aí uma situação onde o conhecimento passa a ser atrativo. Quando o aluno ele se interessa
pelo conteúdo, com certeza ele vai fixar melhor esses conhecimentos. E falando um pouquinho mais sobre essa questão, né, da saída dos estudantes da escola, né, que é a chamada evasão escolar, a senhora acredita que de alguma forma a pandemia pode ter impacto? O que a secretaria tem pensado para evitar, para combater esse problema? Olha, teve sim. A pandemia deixou aí um legado, né, um prejuízo nessa situação da evasão. Nós estabelecemos um fluxo junto com o Conselho Tutelar. Os conselheiros tutelares tiveram vários encontros com os nossos orientadores, para que a gente pudesse, eu brinco que não foi nenhuma uma busca ativa, né? Foi uma caça ativa aos nossos alunos, porque você tem que levar para a família a conscientização da importância desse vínculo do aluno com a escola, mesmo que remotamente ou retirando o material impresso, como nós também já colocamos aqui. E esse trabalho, ele não é só da escola. Nós não temos condições sozinhos de enfrentar uma situação como essa. Nós precisamos de outros órgãos, como os conselhos tutelares, como a Secretaria de Desenvolvimento Social, para que a gente juntos possamos encontrar um caminho e trazer esses alunos novamente para o contexto escolar. Secretária, gostaria de falar de uma outra questão da educação, que é para jovens e adultos, né? O que tem sido pensado para a Secretaria, para esse público específico que também, né, foi atingido pela pandemia? Olha, com certeza a mesma linha que nós temos com os nossos alunos da educação infantil, do ensino fundamental 1 e 2. É essa retomada, ter muitas rodas de conversa. Nós preparamos estações de acolhimento para todos os nossos alunos, para que nesse primeiro momento eles tenham voz e nós escuta. Muitos precisam colocar o que vivenciaram nesse período para que a gente possa retomar, né? É um período de transição, é uma retomada das aulas presenciais. E na educação de jovens e adultos, até por nós termos um número menor de alunos, essa retomada é 3 vezes por semana. Então, no ensino fundamental e na educação infantil, nós estamos iniciando com 20% dos nossos alunos para que possamos, até o final da semana, atingirmos os 100% de todo o alunado. Com a educação de jovens e adultos, por ser um grupo menor, eles vão poder frequentar 3 vezes na semana, o que vai intensificar essa proximidade, né? Essa retomada de vínculos. A senhora citou essa questão das estações de acolhimento. Explica um pouquinho melhor, né, para o nosso público como será realizado esse trabalho e também sobre a importância de, nesse período de retomada, olhar não só para a parte acadêmica dos estudantes, mas também para essa parte emocional que também, né, acabou aí sendo impactada pela pandemia. Com certeza, né? As nossas escolas, elas criaram as suas próprias identidades. Elas elaboraram vídeos para que chegassem às famílias por meio de reuniões, antecedendo essa nossa volta. E nesses vídeos, cada escola procurou criar sua própria identidade. Por exemplo, um cumprimento para essa retomada. A gente sabe que tem que evitar, né? A gente não pode abraçar, a gente não pode beijar, e a gente já culturalmente a gente tem esses hábitos, né, de receber os nossos alunos de uma forma muito carinhosa. E agora a gente tem que se policiar para isso. Então, cada escola criou o seu próprio código, né? Uma piscada, um cotovelo com um cotovelo, para que isso já ficasse estabelecido para esse retorno.
também um acolhimento aos professores, aos nossos profissionais da educação. Nós temos o nosso programa, né, de justiça restaurativa, aonde está também envolvido para esse acolhimento, para essas estações de acolhimento, aonde nós temos os círculos restaurativos, as nossas rodas de conversa, e isso é muito importante, porque não dá para voltar pensando que essa volta, os nossos alunos, os nossos profissionais da educação estão da mesma maneira que deixaram no ano de 2020. Todo mundo está voltando de forma diferente. Todos nós estamos impactados com tudo isso que ainda estamos vivendo. Então, a gente precisa de muita conversa, de muita fala, de muita escuta. E esses círculos restaurativos, essas rodas de conversa, essa primeira acolhida, se preocupando muito com o lado socioemocional, é muito importante para a retomada até da questão pedagógica dos conteúdos. Voltando um pouquinho para a questão do ensino híbrido, secretária, a gente sabe que uma grande preocupação, né, especialmente durante esse período de aulas virtuais, é justamente com o acesso à internet, que nós sabemos que é essencial para que os alunos possam acompanhar os conteúdos de forma remota. Né? Quais são as estratégias que a secretaria deve adotar para ajudar, né, esses estudantes que têm dificuldades não só de acesso à internet, mas que de repente não tem um celular ou um computador ali disponível para usar e se dedicar às atividades da escola? Então, isso nós já passamos em 2020, né? Muitas famílias não têm o equipamento físico em suas casas, ou é um celular para toda a família, para vários irmãos. Então, pensando nisso, nós disponibilizamos o conteúdo impresso, que tem o mesmo teor daquilo que foi colocado no nosso portal da educação. Agora, com essa volta presencial, nas nossas estudiotecas, que é um ambiente virtual que todas as nossas escolas de ensino fundamental já têm, já dispõem, é um local apropriado, com equipamentos de ponta, com mobiliários também voltados para esse ambiente. Nós vamos envolver os nossos alunos, até aqueles que precisam ficar depois do horário regular, para que esse contato com o remoto ele possa ser estreitado e que o aluno possa a desenvolver, a incorporar também quando ele não estiver presente na escola e sim nas suas casas. A senhora citou essa questão da estudioteca. Como é que é essa disponibilização para os alunos? Todas as idades podem utilizar? Conta um pouquinho mais para o nosso público dessa iniciativa tão interessante. Então, todos os nossos alunos podem estar envolvidos, é claro que sempre com uma orientação dos nossos professores, mediando essas propostas nos espaços das nossas estudiotecas. Todas as nossas escolas de ensino Fundamental 1, Fundamental 2, já têm as estudiotecas implantadas. Até o meio desse ano, agora de 2021, também as escolas de educação infantil, principalmente as escolas de ensino obrigatório. Então, a tecnologia ela faz parte hoje da nossa grade curricular, ela faz parte dos conteúdos, dos projetos multidisciplinares, e esse espaço, como eu falei anteriormente, ele é próprio para desenvolver essas propostas que envolvem toda a tecnologia. Cada aluno tem à sua disposição um Chromebook, um tablet e com conexão. É uma sala onde a gente tem essa possibilidade de oferecer trabalhos voltados a pesquisas para que os nossos alunos construam seus próprios conhecimentos e possam interagir com os próprios colegas, com o professor, mediando esses conhecimentos, porque é o que a gente já falou também, né? O aluno hoje, ele é 100% digital. Ele tem aí uma questão de priorizar os conhecimentos por meio das ferramentas digitais.
E falando justamente de tecnologia, né, qual é a avaliação da senhora, como é, né, que essa tecnologia que a senhora citou, da estudioteca, do ensino híbrido, podem contribuir para o desenvolvimento acadêmico dos alunos? Quais são as contribuições que, como a senhora citou, essa questão de ter um lugar para você acessar a internet, de ter os conteúdos ali de uma forma diferente, quais são as contribuições que isso traz para a educação na prática? Olha, uma das principais é a construção do próprio conhecimento desse aluno, né? É a autonomia, a conexão entre eles e o melhor aproveitamento também em sala de aula, porque a gente sabe que a tecnologia hoje ela é uma ferramenta essencial para esse processo do ensino-aprendizagem, mas nada substitui presencialmente o professor. Secretária, quais são as contribuições que a pandemia pode trazer para a educação? Nós falamos desse quesito da tecnologia sendo cada dia mais utilizada, né? Qual é a avaliação que a senhora faz? A pandemia pode trazer outras contribuições? A gente também falou ao longo do programa sobre essa questão desse apoio emocional, né? Como é que a pandemia modificou a nossa forma de ver a educação? Olha, durante esse período, né, o ano todo de 2020, nós trabalhamos as competências e as habilidades socioemocionais, que é tão importante nos dias de hoje, né? Nós sabemos que nós temos que levar para o nosso aluno uma condição melhor em relação a esse controle emocional, né? Estabelecer uma relação de empatia, com o outro também, né? Se colocar no lugar do outro. Isso hoje é muito mais importante até que os conteúdos pedagógicos. Saber lidar com as suas próprias emoções e entender as limitações, a questão da diversidade, das diferenças, que dentro de um ambiente escolar isso é tudo muito latente, né? Então hoje é muito importante que a gente possa trabalhar todas essas questões. E durante a pandemia isso ficou muito evidente, né? Ficou à flor da pele. Então, isso foi um legado que a pandemia nos trouxe, né? Não só essa questão da habilidade com a parte da tecnologia, mas também com essa parte emocional, né? Essa questão da reflexão, saber o que está acontecendo, como é que a gente pode trabalhar isso coletivamente, qual é a importância, né, do meu fazer junto a esse processo coletivo, porque a escola não é só um local de aprendizado. A escola também é acolhedora, é na escola que a gente estabelece as nossas interações com os nossos pares, e para que isso possa estar dentro de um ambiente equilibrado, nós precisamos estar equilibrados. Então a gente precisa aprender a trabalhar com as nossas emoções. E a pandemia trouxe essa questão de nos preocuparmos, né? Não só com o nosso bem-estar, mas com o do outro também. Gostaria que a senhora também falasse um pouco, secretária, sobre a importância do professor, né? Durante a pandemia, as crianças ficaram em casa e esse contato direto com o professor ali no dia a dia, presencial, claramente teve que ser diminuído. Então, gostaria que a senhora falasse também um pouco dessa importância dessa troca entre o estudante e o professor e também sobre o trabalho desses profissionais na tentativa de ajudar os estudantes diante de um momento tão atípico. Olha, os nossos professores, eles se reinventaram, né? Eles se descobriram capazes de produzirem conteúdos pedagógicos estabelecidos por canais de comunicação que eles próprios buscaram junto às famílias, junto aos alunos, por meio de Facebook, de WhatsApp, enfim, cada escola, cada professor teve essa autonomia de criar esses canais de comunicação, sempre objetivando esse vínculo com o aluno. Então, isso é muito importante. Os professores mostraram o quanto eles são habilidosos e o quanto eles se descobriram, né? Não só na questão de levar
as propostas pedagógicas, as rotinas diárias pedagógicas, mas como levar? Né? É diferente você produzir uma aula em tela do que uma aula presencial. A aula em tela exige muito mais do professor. Ele precisa ser criativo, ele precisa cair no interesse do aluno. E os nossos professores fizeram isso de uma maneira assim espetacular. Eu só tenho a agradecer a todos, porque muitos alunos ficaram motivados com aquilo que eles recebiam dos nossos professores. Eles realmente conseguiram passar por esse desafio. E agora, tendo essa oportunidade de estar presencialmente com os nossos alunos, é indescritível. Ontem eu passei por 3 escolas e eu acompanhei essa acolhida dos professores com os alunos. Apesar de todos nós estarmos com máscaras de proteção, os olhos, os alunos, eles transmitiam pelo olhar aquela expectativa do retorno, né? Eles sorriem com os olhos, e o professor, ele acolhe e transmite também da mesma forma, né? Então eu percebi em loco, né, nas visitas, o quanto eles estavam esperando por esse momento. E o papel do professor para essa acolhida, para esse retorno, também é fundamental. E nós tivemos aqui em Santos uma sorte muito grande, porque muitos professores se mantiveram com os mesmos alunos. Eles conseguiram, junto às suas escolas, que eles pudessem acompanhar os seus alunos. Então, quem deu aula para o 3º ano, hoje vai estar dando aula para o 4º ano. E isso é muito bom, porque ninguém melhor do que esses professores para saberem até onde esse aluno assimilou aquilo que foi proposto e da onde partir agora, estando presencialmente, para que esses conteúdos possam estar sendo individualmente, até por aluno, grupo, classe, sendo oferecidos, assimilados e recuperados pelos alunos. Secretária, quero agradecer a participação no nosso programa de hoje, por mostrar o que tem sido feito em Santos e também por trazer temáticas tão importantes sobre a nossa educação. Eu que agradeço a vocês e me coloco à disposição. Quando precisar, é só chamar. Obrigada. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre as ações de educação para o ano de 2021 em Santos. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.